Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o professor Loival Roque, né, também conhecido como Veja Bem, a pedido, né, de alguns inscritos no meu canal e de alguns alunos que eu tenho no curso técnico. Vou fazer um vídeo hoje sobre amplificadores, vou fazer um vídeo voltado para a eletrônica, porque eu tenho postado muitos vídeos para a área de eletrotécnica, cálculo de demanda, é isso, instalações elétricas e outras coisas mais. Então, como eu fiquei um pouquinho, né, afastado do pessoal da eletrônica e recebi algum puxão de orelha, então hoje eu vou postar um vídeo a respeito, né, da área de eletrônica. Então nós vamos falar sobre amplificadores de áudio. Essa vai ser a parte um. Depois eu vou fazer outros vídeos, tá? Em cima de amplificadores de áudio. Não reparem aqui que eu fiz esse texto aqui correndo, então de repente tem aí alguns erros aqui, né? Tem algumas figuras de linguagem aqui que tá, até eu notei aqui, mas eu não vou consertar isso agora não. Bom, a finalidade de um amplificador é aumentar a intensidade de um sinal que tenha baixa intensidade, né? Ficou até uma redundância aí, né? Para níveis suficientes para serem reproduzidos por um alto-falante. Quais são as etapas de um amplificador? Basicamente, um amplificador ele tem a parte de pré-amplificação, inclusive aonde nós temos os controles de tonalidade, né? Graves, médios, agudos. Também temos o controle de volume, controle de balanço, né? Canal direito, canal esquerdo, quando o amplificador é estéreo. Quando o meu amplificador tem 4 canais, né? Ainda tem ainda o fader, né? Que se dá, né? Para jogar para frente, jogar para trás. Né? Temos o controle de loudness, né? Que é o reforço para as baixas frequências, quando você está com o volume baixo, então você dá um reforço nas baixas frequências utilizando o loudness. E pela etapa de saída propriamente dita. Mas existem alguns amplificadores que têm a etapa de pré-amplificação e a parte de amplificação de potência separados, em módulos separados. Aí nós chamamos de pré e power. Pré, a parte do pré-amplificador, onde estão os controles de tonalidade, e power é a parte de saída. Muitas vezes, inclusive, você pode usar um único pré e alimentar diversos power. Né? Quem tem equipe de som, né, como o Veja Bem já foi disc jockey nos anos 70, então nós tínhamos, né, de repente, lá na nossa equipe nós tínhamos 2, 3 pré-amplificadores e nós tínhamos 20 amplificadores, 20 power. Tá legal? Então você não é obrigado a ter um pré para cada amplificador. Bom, nessa etapa nós vamos conhecer somente as classes dos amplificadores. Mais tarde vamos conhecer o que é acoplamento, é isso, o que é saída com simetria complementar, simetria quase complementar. Vamos ver outros assuntos referentes aos amplificadores. Bom, os transistores eles podem ser utilizados como chave estática, né, usando a região de corte e saturação. Então ele pode ligar e desligar cargas. Então ele vai fazer um chaveamento eletrônico ou pode trabalhar como amplificador de sinais. E a configuração, o que é a configuração? Como, né, um amplificador ele necessita, né, você vai jogar um sinal na entrada para você obter um sinal na saída. Então você necessita de 2 terminais de entrada e 2 terminais de saída. Como os transistores eles possuem 3 terminais e eu necessito de 4, um deles tem que ser comum, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, dependendo desse terminal que vai ser comum para receber o sinal de entrada, né, e fornecer o sinal de saída, nós temos, né, as configurações: base comum, coletor comum e emissor comum. A configuração emissor comum é a mais utilizada para o amplificador trabalhar, ou desculpa, para o transistor trabalhar como amplificador, porque é a que me dá maior ganho, tanto de tensão quanto de corrente. Com isso eu tenho o quê? O maior ganho de potência. O sinal ele é aplicado, é isso, entre a base e o emissor,
e ele é retirado do coletor e emissor. O transistor, ele oferece uma coisa chamada de ganho, que também pode ser chamado de beta ou de HFE. O que significa isso? É a quantidade de vezes que um transistor é capaz de amplificar um sinal. Na etapa de pré-amplificação, os amplificadores oferecem um alto ganho. Tem amplificador que pode amplificar o sinal até 900 vezes, 950 vezes. Mas ele trabalha com baixa corrente. Já os transistores da etapa de saída apresentam um ganho menor, 20 vezes, 30 vezes, mas eles trabalham com altas correntes. Então, com isso, eu vou ter o quê? Altas potências. Bom, quais são as classes de amplificadores que nós temos? Os amplificadores podem ser classificados, primeiro, pelo seu ângulo de condução do sinal que você aplica. Aí nós temos os amplificadores classe A, classe B, classe AB e classe C. E também pode ser classificado pela comutação desses sinais. Comutação é quando você faz a mudança de estado, de ligado, desligado, ligado, desligado. Isso é então você está fazendo a comutação. Aí você vai ter que pegar um sinal analógico, que é o sinal randômico do áudio, porque o áudio não é um sinal senoidal, ele é um sinal randômico. Tá ok? Você vai então transformar ele em sinal digital, utilizando a modulação por largura de pulso, PWM. Tá ok? E vai aplicar então na etapa de saída. Isso aí depois nós vamos ver mais tarde como é que é feito isso. Aqui tu tem um gráfico aí mostrando sobre a eficiência dos amplificadores, de cada uma das suas classes, tá? E o seu ângulo de condução. Aí tem aqui classe A, ele conduz 360 graus, não é isso? Mas a eficiência dele é muito baixa, na faixa aí de 20%, 30%. O A, E vamos por aí, daqui a pouco eu vou falar sobre cada um separadamente. Tá? Mas aqui está mais ou menos um gráfico aqui para você ter uma ideia. Tá ok? Então vamos lá. Bom, para nos prender a classe dos amplificadores pelo ângulo de condução, se faz necessário conhecer uma tal de reta de carga de um transistor quando eu estou na configuração emissor comum. Então você tem aí o gráfico onde você tem no eixo Y a corrente de coletor e você tem no eixo X o VCE. Eu não vou dar aula de eletrônica, não vou falar sobre polarização, o que é VCE, o que é VCC, VCB, não é isso? Polarização com corrente de base constante, com corrente de emissor constante, com divisor de tensão na base. Não é essa a finalidade desse vídeo. Porque senão esse vídeo teria que ser uma coisa mais demorada. Isso aqui é apenas para nós falarmos sobre as classes dos amplificadores. Tá? Mas o amplificador, então, na configuração emissor comum, você tem lá as correntes de base. Não é isso? E você vai então você vai criar um ponto onde você vai escolher qual vai ser a sua corrente de coletor. Tá legal? E qual vai ser o seu VCE. Normalmente o VCE, a gente pega o VCC dividido por 2. Até nesse gráfico aí está o VCE igual a VCC. Não, normalmente a gente trabalha com o VCC, com o VCE, sendo o VCC dividido por 2. E a corrente de coletor vai ser o VCC dividido por RC. Aí você determina qual vai ser o seu IC, que aí com isso aqui você já sabe qual vai ter que ser o seu RC. Tranquilamente. Tá ok? Mas aqui eu não vou me prender nessa parte de explicar as fórmulas, falar sobre polarização. Quando você então une esses dois pontos, corrente de coletor com o VCE, você vai criar uma reta que vai cortar essas curvas das correntes de base, que isso aqui é fornecido pelo fabricante. Tá ok? Na parte abaixo do eixo, aqui no eixo X, tá legal? Abaixo aqui da primeira corrente de base, aqui eu tenho a minha região de corte, onde meu transistor está cortado. E lá na parte de cima, perto lá do IC, eu tenho a minha região de saturação. Então, quando eu estou trabalhando na região de corte e saturação, o meu transistor está trabalhando como uma chave estática. E quando eu estou entre as correntes, as curvas referentes às correntes de base,
eu estou na região ativa, isto é, o meu transistor está funcionando como um amplificador de sinais. No cruzamento entre esta reta de carga e as curvas para as correntes de base, eu vou criar um ponto chamado de ponto quiescente, ou ponto Q, que é o ponto onde o meu transistor ele vai estar funcionando. Tá ok? Como um amplificador. No caso do amplificador classe A, esse meu ponto Q vai estar no centro desta reta da região ativa. Com isso, o meu transistor ele é capaz de conduzir 360 graus do sinal aplicado, isto é, o semiciclo positivo com o semiciclo negativo. Ele consegue amplificar tudo. Essa classe de amplificadores tem a vantagem de apresentar baixo nível de distorção. Por isso que, inclusive, ele é muito utilizado em estúdios de gravação. Tá? E tem uma resposta linear. Tá legal? Mas só que ele apresenta uma baixa eficiência, apenas de 30%. Fora isso, ele também tem um consumo muito alto de corrente elétrica. Então ele não é recomendado para amplificadores de grande potência. Senão você vai ter um gasto muito grande de energia. Inclusive esse tipo de amplificador nunca vai poder ser utilizado, por exemplo, em um automóvel. Vai drenar a energia da bateria rapidinho. Mas só que você tem o quê? A alta fidelidade. Uma resposta linear. Já os amplificadores classe B, eu vou trabalhar aqui embaixo, ó, perto ali onde está a região de corte. Eu vou trabalhar ali embaixo, bem pertinho. Com isso, o que vai acontecer? O meu transistor só vai conduzir praticamente metade do sinal aplicado, fazendo com que haja um nível de distorção muito grande, conhecido como distorção Crosstalk. Ele vai ter uma eficiência média de 50%. Mas você vai ter o quê? Você vai conduzir o pulso positivo e o negativo aí não vai. Então, para poder você compensar isso, nós utilizamos dois transistores, fazendo uma configuração denominada de push-pull. Enquanto um empurra, o outro puxa. Então, nós utilizamos, olha só, dois transistores para a gente poder o quê? Compensar essa distorção, para você não ter o quê? A falta de um dos semiciclos do sinal. Tá ok? Esse tipo de amplificador é muito utilizado em automóveis, porque o seu consumo de energia elétrica, de corrente, é muito baixo. Então aqueles amplificadores antigos, né, que existiam nos automóveis, chamado de booster, né, que ele era um reamplificador de sinais, né, você pegava as saídas dos alto-falantes do seu aparelho de som, né, do seu CD play. Naquela época nem era CD play ainda, né? Naquela época era toca-fitas e rádio, né? Nessa época, dos boosters. Então você pegava a saída dos alto-falantes, jogava na entrada desse amplificador e esse amplificador então ele reamplificava esse sinal. Então tinha um chiado, né, um tsh, que era insuportável, que era exatamente por causa dessa distorção crosstalk. Mas em compensação ele não drena muita corrente da sua bateria, muita energia da bateria do carro. E nós temos um cara que é intermediário. Ele tem boa qualidade, apresenta ainda um nível de distorção, mas tem uma qualidade melhor do que o B e inferior ao A. Mas o seu consumo de energia é baixo, como se fosse um amplificador B. Não é tão alto quanto o amplificador A. Então ele é um intermediário. Tá legal? E o ponto Q dele fica exatamente entre o meio da reta de carga e a parte onde eu tenho a região de corte. Tá ok? Nesse caso, ele vai conduzir um pouco mais do que 180 graus do meu sinal aplicado. Tá? Ele vai conduzir um pouquinho mais de 130 graus. Tá legal? Classe AB, tá aqui, né? É o segundo da esquerda para a direita, é o segundo. Tá legal? E vai conduzir então um pouco mais. Só que nós temos um pequeno probleminha ali, né?
Eu também, embora a eficiência dele seja maior, né, na faixa de 60% de eficiência, mas eu também sou obrigado a utilizar aquela configuração push-pull. Isto é, eu vou ter que utilizar também dois transistores, tá ok? E nós temos os amplificadores chamados de classe C. O ponto de quiescente dele está exatamente na região de corte. Com isso, ele só amplifica parte de um dos semicírculos do sinal. Né? Mais ou menos 90 graus. A eficiência dele é altíssima, 80%. Né? Até botei 80 graus, né? Não é 80 graus não, é 80%. Tá legal? O consumo de corrente dele é baixíssimo, mas o grau de distorção é super elevado. Por isso que ele não deve ser utilizado como amplificadores de áudio. Ele normalmente é utilizado naqueles rádios comunicadores, né? O walkie-talkie. Ou então, quando a gente tinha o Nextel, você tinha a opção de utilizar ele como rádio. Você pode ver que quando você tinha o Nextel utilizando como rádio, a bateria durava uma semana, praticamente. Porque quando ele estava em stand-by, ele não estava consumindo com tanta corrente da fonte de alimentação. Mas em compensação, quando você transmitia a sua mensagem, ia com alto grau de distorção. Às vezes você nem conseguia entender direito o que a pessoa estava falando. Tinha que mandar a pessoa repetir para você poder entender. Tá? Mas ele apresenta uma alta eficiência, né? Não confundir eficiência com qualidade. Ele tem alta eficiência, mas baixíssima qualidade. Então esse é um amplificador então, chamado então, de classe C, que ele tem o seu ponto de quiescente na região de corte. Então era isso que eu tinha que falar sobre as classes dos amplificadores. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar, né, sobre as classes dos amplificadores digitais. Vamos falar sobre os acoplamentos entre diversos estágios amplificadores. Muitas vezes, né, uma única etapa de saída, né, de repente, né, não é capaz de amplificar o sinal do jeito que eu quero. E até mesmo, né, entre o pré-amplificador, às vezes você tem o pré-amplificador, você tem um driver e você tem a etapa de potência, muitas vezes. Aí você tem que fazer o acoplamento entre esses estágios. Aí existe acoplamento Darlington, existe acoplamento, né, que é também chamado de acoplamento direto, existe acoplamento capacitivo, né, conhecido como RC, e existe o acoplamento indutivo, né, chamado de amplificadores a transformador. Fora isso, nós temos as configurações de saída, simetria complementar e quase complementar, e os amplificadores em ponte, né, também. É uma coisa muito interessante isso aí. Mas isso aí eu vou conversar sobre isso nos próximos vídeos. Tá ok? Que não ficar muita coisa para um vídeo só. Bom, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar aquele like, de ativar o sininho para quando eu estiver postando mais vídeos, né, você ser informado. Você pode também se tornar membro do meu canal, porque tem alguns vídeos que eu não coloco ele aberto, eu coloco ele privado. Então só quem é membro do meu canal, que paga uma mensalidade, tem mensalidade de básico, que é R$5, pô, R$4,99, baixíssimo. Então entrem lá como sócio, lá, como membro do meu canal, tá ok? E eu tenho um outro canal no YouTube chamado As Histórias do Rock, rock com R-O-Q-U-E. São histórias engraçadas, mas são histórias reais. Histórias que eu praticamente vivi essas histórias durante esses meus 51 anos de vida profissional, porque eu trabalho com, né, eu comecei a aprender eletrônica aos 14 anos de idade. Né? Hoje em dia eu estou indo para 65. Então praticamente estou indo para 51 anos de conhecimentos da área técnica. Então, já passei por tudo nesta vida. Né? Que nem aquela música, né? Eu já passei por tudo nesta vida em matéria de guarida. Como cantor, eu sou um ótimo professor. Tá ok, gente? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Tá? Um abraço.